Hoje vamos falar de experiência de quase morte fazendo a revisão de um vídeo aqui do canal do Ciência Todo Dia do Pedro Losso, onde, para minha surpresa, ele parou de falar do tema, da física e de outros temas mais tecnológicos que eles abordam tanto, para fazer um vídeo sobre pessoas que voltaram da morte, a chamada EQM ou experiência de quase morte. Será que ele tratou a experiência de quase morte como sendo apenas uma alucinação? Como sendo algo material, físico, ou mesmo como sendo algo pseudocientífico? Eu convido você a ficar comigo para assistir esse vídeo e saber os detalhes de tudo que foi falado sobre a experiência de quase morte. Então, vamos passar aqui para ver como o tema será tratado. O que acontece quando a gente morre? Essa talvez seja a pergunta mais intrigante de todos os tempos. E é um questionamento que todo mundo já se fez, mas que ninguém sabe ao certo a resposta. Até porque nunca alguém que esteve do lado de lá voltou pra contar pra gente o que é. Pera lá, vamos parar aqui. Ninguém nunca... Eu não lembro, né? Então vou falar e vou reagir aqui. Ele falou que ninguém nunca voltou pra contar. Eu espero que ele vai falar agora da quase morte, porque que a gente sabe que já teve gente que voltou, são milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Mas vamos lá. Exatamente ocorre depois que a gente fecha os olhos pela última vez. Mas e se eu dissesse que existe um caminho pra gente descobrir, pelo menos em parte, algumas pistas pra esse enigma? E isso talvez seja parcialmente possível graças a algumas pessoas que não morreram, mas que estiveram perigosamente perto dessa linha tênue que separa o vivo do não vivo. Detalhe, tá? Vídeos de reação eu vou parando, né, pra poder comentar, mas assim, ele fala de pessoas que não morreram. Entretanto, tem casos sim de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e retornaram. E apesar de tudo isso, quando as outras dimensões querem, esse indivíduo volta para o corpo e aquele estado realmente acaba sendo anulado. Então, não é todo mundo, né? Tem muitos já que foram declarados clinicamente mortos, tá? E que de alguma forma conseguiram permanecer entre a gente. No vídeo de hoje, a gente vai tentar decifrar as experiências de quase morte. Esse nome, que costuma ser abreviado como EQM, surgiu nos estudos do psicólogo francês Victor Egger ainda nos anos 1800. Mas foi só em 1975 que o tema ganhou popularidade mundial. Foi o ano em que o psiquiatra norte-americano Raymond Moody lançou o livro Vida Depois da Vida. E esse livro furou a bolha acadêmica e virou um best-seller internacional e se tornou uma das principais referências para os estudiosos desse assunto até hoje. Só um detalhe aqui. Tudo bem, o Raymond Moody, eu concordo totalmente com o que ele falou, mas existiu um geólogo suíço chamado Albert Heijn, que lá no século XIX, ele sofreu um acidente, né? Ele era um montanhista, teve uma quase morte, e em 1871 ele pegou os primeiros registros, foram 30 casos, e ele viu que todos eram semelhantes a tudo que ele tinha visto. Então, a EQM entrou na academia para valer por aí, por esse geólogo. Mas realmente teve expressão muito maior, com certeza, com o Raymond Moody. Isso aí, ele tá certinho, né? Mas antes de a gente se debruçar sobre as experiências de quase morte, primeiro nós precisamos se perguntar o que exatamente é quase morrer? No sentido legal da palavra, a morte é a morte encefálica, mas várias experiências de quase morte parecem estar associadas a casos em que as pessoas experienciam um risco iminente de morrer, como quando elas pararam de respirar, ou o coração parou de bater, ou o sangue parou de circular. No passado, em diversos momentos, essa era uma situação irreversível, mas graças às modernidades tecnológicas, como desfibriladores e manobras de ressuscitação cardiopulmonar, existem pessoas que conseguem reverter o quadro. E é durante esses segundos ou até minutos nesse estado que algumas pessoas vivem as chamadas experiências de quase morte. Os relatos sobre o que exatamente acontece durante as EQMs variam um pouco, mas existem alguns padrões. Só um detalhe aqui que é importante a gente falar também. Antigamente, era dado como morto quando a pessoa ficava 15 minutos sem batimento cardíaco, já era declarada morta. Mas, como ele bem citou, com as técnicas de ressuscitação, os próprios aparelhos de respiração artificial, isso tudo mudou. Por isso que ele falou que entrou em jogo aí o chamado morte encefálica. A morte cerebral é quando você pode determinar que, de fato, uma pessoa morreu. Quantos no passado, já às vezes, não tiveram aí um caso que foi dado clinicamente, quando na verdade nem era o fato, ou muitos acabavam voltando, enfim. Então, esse tipo de coisa realmente acontece, e aí, agora, a quase morte nem sempre é nesse caso só, tá?
Tem pessoas que, quando elas estão passando mal, estão no momento exato do desmaio, varia muito. Mas em muitas ocorrências, de fato, é quando a pessoa tem essa questão aguda fisicamente que mostra para ela que ela está morrendo, que ela está, de fato, se desligando do seu corpo físico, né? Vamos continuar aqui. No livro Vida Após a Vida, o autor reuniu cerca de 150 depoimentos. Ele chegou a uma lista de 9 pontos que parecem ser comuns a quase todos os casos. Primeiro, os pacientes relatam um zumbido intenso no ouvido. Depois, um sentimento de paz e ausência de dor. Então, a experiência de estar fora do próprio corpo. E em seguida, de adentrar um túnel, de estar subindo, levitando, de ver pessoas que já morreram, de encontrar seres espirituais, rever momentos da própria vida e, por fim, sentir hesitação e uma dúvida sobre voltar ou não para a vida. E, novamente, isso não é necessariamente o que acontece em todo caso registrado, mas são alguns pontos mais comuns. Detalhe aqui, eu não sei o quanto que de fato ele conhece esses assuntos. Você vê que é muito bem escrito. Ele, quanto físico, obviamente, não foi ele que fez esse texto. Provavelmente ele pagou um roteirista para fazer. Agora, vamos deixar bem claro. A minoria dos casos que a pessoa tem a opção de voltar ou não. A minoria. A grande maioria, a pessoa não quer voltar. Está naquela paz absurda, aquela paz monumental, sem culpa, sem preocupações, sem medos. E eles dizem, você precisa voltar para sua vida. Você precisa voltar para o seu corpo. Sua missão na Terra não acabou. Algo nesse sentido. Então, essa questão da escolha, o Raymond Moody identificou, mas não é um padrão de todos, é, na verdade, da minoria das EQMs, tá? Vamos lá. Existem ainda outros relatos, como de sentidos mais aguçados e até de visão onisciente, como se a pessoa conseguisse ver de uma vez só tudo o que se passa no quarto do hospital em que ela está internada, por exemplo. E por fim, alguns pacientes relatam a existência de uma porta ou algum outro tipo de limite físico, como um lago, que se a pessoa cruzar, ela não vai mais poder voltar para a existência material aqui na Terra. Houve até quem já tenha registrado numa tela o que viu durante uma experiência de quase morte. Foi o caso do artista britânico Steve Grewal, que esteve clinicamente morto por 7 minutos, e ele pintou quadros sobre o que ele se lembra desse momento. Você pode inclusive estar pensando que isso parece coisa de quem usou substâncias ilícitas, pois saiba que já foi feito um estudo justamente para comparar esses casos. Ah, ciência, cara. Só antes de a gente ir para esses estudos, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos... Enquanto ele faz a promo dele, só falar o seguinte, que muitas pessoas dizem assim, mas esse processo da EQM é alucinação, ou então é uma substância lá que é produzida. Nada disso. Não sei se ele, não lembro se ele vai falar sobre isso, mas tudo isso já foi descartado, tá? O nível de substâncias que seriam alucinógenas, que o cérebro produz, inclusive na hora da morte, é mínimo e não teria a menor condição de ter um efeito desse, tá? Então eu vou cortar aqui para depois a publicidade dele. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos dividiram mais de 3.000 pessoas em 2 grupos. Um com quem viveu uma EQM sem usar qualquer substância química e outro com pessoas que já tiveram experiências psicodélicas com o uso de drogas. E o resultado mostrou que existem mesmo algumas semelhanças. Nos 2 grupos, a maioria dos participantes relatou que teve uma revelação sobre o sentido da vida e uma redução do medo da morte. A diferença é que no caso de quem teve EQM, a experiência foi mais curta, com menos de 5 minutos de duração para 40% das pessoas, contra 7% no grupo que usou drogas psicodélicas. E outros estudos mostram que experiências de quase morte são mais frequentes do que muita gente imagina. Nos anos 80, pesquisas... Só um detalhe aqui em relação a essa negócio de substância, já se percebeu, alguns falam assim, isso aí, toda a experiência de quase morte, na verdade, é produto da medicação dada nos hospitais, pelos médicos e tal. Já teve pesquisas sérias americanas, por exemplo, onde se constatou que as EQMs eram muito mais realmente intensas em quem não usava quem não usou nenhum tipo de medicação. Parece que a medicação acaba até certo ponto minimizando, ou não tendo mais, deixando a pessoa ter uma experiência tão grande assim, tá? Só um detalhe aí. Manda a gente continuar. As norte-americanas apontaram que entre 30% e 40% das pessoas que chegaram perto da morte tiveram algum tipo de experiência. E na época isso equivalia a cerca de 5% de toda a população adulta dos Estados Unidos. Mas na verdade existem outros relatos muito antes disso. O primeiro registro de algo semelhante a uma EQM está num texto de Platão, filósofo grego que viveu 400 anos antes da Era Comum. No 10º livro da sua obra, A República, ele cita a história de um soldado que foi dado como morto num campo de batalha, mas que voltou à vida e falou sobre o que ele viu no além.
A cena que ele descreveu foi a de uma espécie de julgamento. Pessoas que já haviam morrido ouviam suas sentenças finais para saber para onde elas iriam daquele momento em diante. Mas os relatos atuais mais frequentes e mais famosos são de pessoas que enfrentam alguma complicação enquanto passam por uma cirurgia, por exemplo. Só um detalhe aqui, o soldado que ele cita aqui do Platão é o soldado ER, o soldado E esse soldado, né, tido como morto em campo de batalha, ele todos os corpos em volta foram se decompondo, menos o dele. E mesmo assim, quando ele estava para ser queimado junto com os outros, ele volta para o seu corpo e narrando tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou na sua jornada além da dimensão humana. E detalhe, ele mudou muito o comportamento dele. Antes era agressivo, que antes era muito austero, passou a ser uma pessoa mais fraterna, uma pessoa mais gentil, começou a ajudar os outros. Então, a experiência de quase morte é transformadora, e no caso desse soldado, o próprio Platão cita que isso aconteceu. Então não é ter algo por ter algo, mas o quanto que isso impacta a vida de uma pessoa, né? Isso que é uma coisa realmente muito séria. Por exemplo, elas então deixam o próprio corpo e conseguem olhar para elas próprias meio que de fora. Eu separei 3 casos desse tipo documentados pela Universidade de Virgínia nos Estados Unidos. O primeiro é de Laura Gaines, que tinha 12 anos quando precisou remover as amígdalas. Ela relatou que durante a operação ela viu o próprio corpo cercado por um médico e 2 enfermeiras que pareciam bem preocupados. Ela então deixou a sala de cirurgia e foi procurar a mãe dela, que não estava mais na sala de espera. A mãe havia levado a cadeira da sala de espera para um corredor do hospital. Só depois da cirurgia, de volta à vida normal, ela perguntou à mãe por que ela havia mudado a cadeira de lugar. E a mãe ficou meio surpresa com a pergunta, já que a menina não tinha nenhum outro jeito de saber que aquilo tinha acontecido durante a operação. Outro caso é o de Also. Isso aí já é muito legal, né? Então ele mostrar um caso que a pessoa viu algo fora do corpo, eu vi que você estava ali, mas a cadeira não estava junto. Onde é que você estava? Por que você levou a cadeira? E a pessoa regala os olhos. Como é que você sabe disso? Então isso é o ponto que a gente sempre fala. A experiência de quase morte não é alucinação por causa dessas comprovações posteriores. E eu posso dizer que o Pedro está de parabéns porque é de uma honestidade intelectual que ele está fazendo. Ele poderia só, né, fazer casos aleatórios, não contar nada, mas ele trouxe um caso bem específico que é uma realidade. Então, parabéns aí, pelo menos por enquanto, né, tá tudo certo. Sullivan. Depois de uma cirurgia para colocar uma ponte de safena no coração, ele contou que assistiu do alto à própria operação e que um gesto do cirurgião chamou a atenção dele. Ele contou que o médico mexia os braços de um jeito curioso, como se estivesse tentando bater asas. Depois da cirurgia, o médico explicou aquele comportamento. Ele disse que, para evitar encostar em superfícies contaminadas, ele optava por encostar as mãos no peito e usar os cotovelos para apontar e dar instruções para a equipe. E o relato causou espanto, já que o paciente não teria como ver isso durante a cirurgia. E por fim, um dos casos mais famosos de EQM já documentados até hoje é o da cantora Pam Reynolds. Ela tinha um aneurisma no cérebro e, para tentar salvar a vida dela, os médicos precisaram meio que matar ela por alguns momentos. Para drenar... Só um detalhe, isso da Pam Reynolds foi um dos casos mais, né, um dos casos super famosos da quase morte. E para vocês verem, durante a cirurgia, não sei se ele vai falar isso aqui, mas durante a cirurgia, ela estava com os olhos e com os ouvidos totalmente bloqueados, vendados. Então, ela não poderia nem ver fisicamente e nem era possível porque o cérebro dela estava desligado. Então, fisicamente, humanamente, biologicamente falando, seria impossível ela ver ou ouvir algo que estava sendo dito ali no ambiente. Pelo cérebro estar desligado, primeiro ponto. Segundo, ainda que tivesse uma ligação, uma ativação cerebral, pelo fato de ela estar vendada, com os olhos fechados e com os ouvidos totalmente tampados, né? E, enfim, que ela estava morta clinicamente para fazer essa drenagem. Então, é um caso assim, que mostrou, isso aqui não é cerebral, isso aqui é extracérebro. Então, para você ver como é realmente impactante essas experiências de quase morte. Mas vamos lá. Ao sangue do cérebro da cantora, os cirurgiões deixaram ela clinicamente morta. O corpo ficou a 10 graus Celsius e o coração parou de bater. Tudo acompanhado pelos médicos que conseguiram conduzir a cirurgia com sucesso. Até que quando ela voltou da sedação, ela surpreendeu a equipe com um relato extremamente detalhado dos instrumentos usados por eles e até das conversas dos enfermeiros. Vale lembrar que todo o ambiente estava sendo controlado. E a equipe médica garante que a paciente estava clinicamente morta. Mas seja no livro de Platão, nas obras de arte de um pintor ou em publicações de universidades, tudo que a gente tratou até agora aqui foram relatos. Descrições feitas por pessoas.
Então, isso aqui é duro, né? Pô, Pedro. Ô, Pedro. Meteu essa, cara. Não, tudo é relato. Não, ela saiu do corpo e ela perguntou por que a mãe tirou a cadeira. E a mãe confirmou, como é que você sabe que eu tirei a cadeira? E aí fala assim, então, é maravilhoso, mas é relato, quer dizer, volto a dizer, a ciência, ela tem um escárnio, ela tem um menosprezo pela chamada evidência anedótica. Que é evidência anedótica? São os relatos, como se isso fosse anticientífico ou não pudesse ser validado, quer dizer... bom, vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que ele vai falar. Não lembro mesmo o que ele tinha comentado, vamos lá. Acontece que pessoas mentem, elas exageram, elas esquecem. Ou mesmo quando acertam algum detalhe extremamente específico, tudo pode ser apenas sorte. A gente... Na sorte, por favor, não dá. Tem casos e mais casos mostrando que... Inclusive, tem casos de crianças. A criança mente? Também mente, a gente sabe. Mas quando uma criança fala de relatos onde ela viu o que os médicos falaram, o que os pais fizeram, e aquilo está coerente, veja, a criança não precisa se aparecer. Ela não quer demonstrar nada, ela apenas conta aquilo que ela vivenciou, tá? Então, relato é importante. Relatos podem sim mostrar que uma experiência foi real. Porque não tem uma máquina para mostrar, ela saiu do corpo. Então, a gente conta com o quê? Com o que a pessoa fala e aquilo mostra que não é alucinação. Aquilo foi confirmado. Então, muita calma nessa hora. Vamos lá. Não pode, em sã consciência, esquecer desse fator. Tem 7 bilhões de pessoas vivas no mundo e, sei lá, 100 milhões delas passam por cirurgias todos os anos. Mesmo na pura sorte, alguém vai conseguir chutar exatamente o que aconteceu numa sala de cirurgia quando ela estava apagada. Então, além dos relatos, o que mais a ciência sabe sobre as experiências de quase morte? Um dos principais nomes à frente desse tipo de pesquisa é o do professor Sam Parnia, que é diretor de cuidados intensivos e pesquisa de ressuscitação da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. E ele diz que, desde a criação das técnicas de reanimação cardiopulmonar, a morte não é mais um estado absoluto, mas sim um processo que pode ser revertido em algumas pessoas mesmo depois de iniciado. Parnia explica que quando o cérebro deixa de receber oxigênio, o dano irreversível às células cerebrais não acontece em poucos minutos. Isso na verdade leva horas. E é nesse intervalo que pacientes vivem as experiências de quase morte. Um estudo conduzido por ele monitorou a atividade cerebral de 567 pacientes que tiveram parada cardíaca. Só um detalhe, o Sam Parnia também foi aquele pesquisador que propôs com que desenhos, imagens e números fossem colocados perto do teto de hospitais, onde os pacientes não sabem que tem aquilo e, ao relatarem que estavam boiando, flutuando no teto, poderiam então enxergar o que estava colocado naquele painel, que é uma atitude não é inovadora, isso já tinha sido feito lá na década de 60, mas ele trouxe isso para hospitais e teve até um hospital que ele colocou que depois descobriram. E aí, de repente, estavam as enfermeiras, todo mundo querendo subir perto do teto, colocando escada para ver o que tinha nos desenhos. Aí melou tudo, porque ninguém pode saber o que tem nos desenhos. Essa é a questão. Será que a enfermeira não contou? Ou o mesmo processo de telepatia? Será que alguém que sabe o que está o desenho que está ali em cima pode passar aquela imagem de forma mental, energética? Mas isso é possível? Sim. Tudo isso é feito para tirar qualquer outra abordagem, qualquer outro fenômeno da parada e mostrar que é apenas a saída do corpo, tá? Então, o Sam Parnia é um pesquisador de mente aberta no sentido da pesquisa. Teve ideias muito originais. O livro dele, inclusive, é bem interessante. Vamos lá. Todos passaram por manobras de reanimação cardiopulmonar. E em alguns casos, a análise constatou atividade cerebral mesmo quando o coração dos pacientes não estava batendo e o sangue não estava circulando. Foram detectadas ondas gama, delta, teta, alfa e beta. Esses são os 5 tipos de ondas cerebrais que agem em diferentes frequências e são responsáveis por tudo que a gente pensa ou sente. Ou seja, isso meio que seria uma prova de que o nosso cérebro pode continuar em atividade mesmo quando nós estamos tecnicamente mortos. Mas tudo na ciência está sujeito a uma segunda opinião, e com esse estudo não foi diferente. Um dos maiores especialistas mundiais em EQMs, o professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, Bruce Grayson, criticou os supostos resultados da pesquisa. Ele disse que esse estudo sobre ondas cerebrais persistentes depois de paradas cardíacas foi exagerado pela mídia. A equipe do pesquisador Parnia não mostrou quaisquer associações entre as ondas cerebrais e atividade consciente. Meus parabéns de novo aí para o Pedro ou para quem fez o roteiro. Exatamente, mostrou uma hipótese, mostrou A,
derrubada, foi a refutação do que foi falado. Então, não se tem explicações fisiologicamente ou biologicamente falando do porquê as quase-mortes ocorrem. Eu volto a dizer, pela medicina atual, admitindo que a consciência é apenas cérebro, apenas matéria, não é possível existir. Ou seja, treta acadêmica. Apesar dessa crítica, Bruce Greyson defende a veracidade das experiências de quase-morte. A teoria principal que ele estuda é a da independência entre mente e o cérebro, ou seja, de que a nossa consciência não está necessariamente só no nosso cérebro. E aqui só uma nota pessoal. Isso é uma constatação bem forte e longe de estar estabelecida. Então, onde mais a consciência poderia estar? Exatamente, essa é uma hipótese, mas que está sendo cada vez mais levantado por quê? Porque os relatos, as comprovações, as confirmações de quem passa por isso são, assim, muito fortes. Você não tem como um médico que está cara a cara com aquilo negar e dizer, não, esse paciente viu tudo o que aconteceu ali durante o processo cirúrgico, mas eu vou negar porque como é que ele sabe de tudo isso? Então, quando é um caso isolado, ele até diz, não, isso pode ser sorte, ele pode ter visto, mas e quando são realmente centenas ou milhares de casos comprovando? Será que o relato, mais uma vez, perde o seu poder, perde o seu valor? Claro que não. Quem está na lida de frente com a parte médica, com a ressuscitação de pessoas, sabe ou entende com o passar do tempo que esses fenômenos são muito mais sérios do que eles parecem. Então, treta acadêmica, mas que é por uma causa mais do que nobre, né? Qual é a consciência agente? Nós estamos, de fato, além da matéria, e esse é um ponto que muitas pessoas acabam se questionando, e é uma teoria, uma hipótese que a medicina tem, né? Por quê? Para explicar que, de fato, a consciência não é o nosso cérebro. Nós não pensamos pelo cérebro. Parece uma contraintuitivo. Eu até citei lá no Vilela da última vez, que nós temos uma consciência que pensamos fora do corpo. Você tem uma EQM, você não emburrece, você está ali raciocinando, tendo emoções e o seu corpo está longe de você. O que é uma prova pessoal de que a nossa essência transcende, é superior ao processo da matéria, né? Então, treta acadêmica, mas a gente vai ganhar muito com tudo isso. Continuando. Bom, ele também não sabe. Mas essa é a resposta que ele busca ao criticar o atual modelo de dependência entre a mente e o cérebro. Um modelo adequado das interações mente-cérebro precisa ser capaz de explicar como que a consciência pode funcionar de forma tão complexa durante uma IQM, observando-se que o ato de pensar, a percepção sensorial e a memória continuam a ocorrer durante uma parada cardíaca ou sob anestesia geral. Os modelos fisiológicos atuais, que explicam o funcionamento da mente, consideram tais eventos impossíveis. Discussões científicas sobre o fenômeno da consciência, para serem intelectualmente responsáveis, precisam levar esses dados em consideração. Greyson compara essa situação com o desenvolvimento da física quântica. Uma analogia pode ser estabelecida com a mecânica newtoniana, que parece explicar a física da vida diária. Foi apenas a investigação de circunstâncias extraordinárias, envolvendo distâncias, velocidades ou massas extremamente pequenas ou grandes, que revelou os limites do modelo newtoniano e a necessidade de se desenvolver modelos explanatórios adicionais. Essa é a beleza da ciência, né? Só um adendo aqui. Então, quando você não tem algo que você não conhece, você não pode dizer que não existe. Mas você tem que estar aberto para entender o que de fato está acontecendo. E na ciência também não dá para ser imediatista, não vai... O Sampaio está fazendo pesquisa até hoje? Está. Mas isso não vai em 1 ou 2 anos ter uma comprovação. Agora, quando a ciência se debruçar de forma longa, de forma extensiva, e se chegar de fato a comprovar ou admitir-se que a consciência se manifesta além do cérebro, o que é óbvio para quem já teve uma experiência de quase morte, ou uma experiência fora do corpo, haverá uma revolução na medicina, na ciência e no nosso meio, porque a comprovação mostra que se a consciência transcende o cérebro, então a gente tem que rever tudo o que a gente conhece sobre a medicina, sobre o corpo, sobre as nossas interações, sobre a psicologia. Todas as áreas humanas serão impactadas. Por isso que eu vejo que a quase morte, a EQM, é um passo gigantesco, uma porta aberta para a comprovação e o entendimento da nossa real natureza, sem dúvida nenhuma.
E isso também se aplica à questão da compreensão do relacionamento mente-cérebro. A exploração de circunstâncias extraordinárias, tais como uma EQM, pode revelar as limitações desse modelo atual de compreensão e da necessidade de se desenvolver um modelo explicativo mais abrangente. Ou seja, muitas vezes é o questionamento de algo que parece natural que faz a ciência progredir. Em outras palavras, as perguntas são tão importantes quanto as próprias respostas. E na busca pelas respostas certas, é comum a gente encontrar respostas erradas. Tentativa e erro. O método científico é exatamente assim. Nas suas pesquisas, por exemplo, Grayson lista uma série de não explicações para as EQMs. Ele diz que, ao contrário do que muita gente pode pensar, as experiências não estão atreladas a um perfil específico. Ou seja, os pacientes são pessoas psicologicamente saudáveis que não se distinguem em relação à idade, gênero, etnia, religião ou saúde mental. Aí é o que a gente chama de um fenômeno que é universal ou universalista. Porque se só pessoas religiosas tivessem, a gente poderia associar. Agora, são ateus, empresários, materialistas, políticos, bem menos, mas são praticamente todo tipo de gênero de pessoas, de crenças, de idades, de formações culturais ou de backgrounds diversos, não importa. É um fenômeno universalista e essa é a beleza da quase-morte. Não há um favoritismo, não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, alguns privilegiados. Toda e qualquer pessoa, independente da raça, cor e credo, pode passar por um. E isso é excepcional. Outra hipótese é de que as EQMs seriam fruto da imaginação das pessoas com base naquilo que elas esperam em relação à morte. Mas o Grayson também rechaça essa versão. Ele ressalta que crianças pequenas que têm poucas expectativas sobre a morte, afinal, quem que pensa sobre isso quando é criança, principalmente pequena, tem experiências parecidas com as de adultos. E que há casos de pessoas que tiveram experiências totalmente opostas às crenças pessoais. Existe também a suposição de que as experiências de quase-morte seriam causadas pela anóxia ou a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio no corpo. Mas o pesquisador contesta, alegando que comparações feitas com os casos de pilotos de caças que também enfrentam perda de consciência por falta de oxigênio mostram relatos bem diferentes. E que... Detalhe, esse negócio de piloto é chamado fenômeno do G-LOC, que já foi muito estudado também e percebe que não tem nada a ver. Inclusive, em casos de quase morte, há estudos também mostrando, eu não me lembro agora o nome, mas tem vários que já identificaram que durante a quase morte não há hipóxia cerebral, não há falta de oxigênio, pelo contrário, há mais oxigenação do que eles poderiam imaginar. Então também já foi descartada a hipótese de que é falta de oxigenação que causaria alucinações ou fenômenos como esses daí que os próprios pilotos de caça têm. Então, não tem correlação nenhuma, já foi completamente também descartada essa possibilidade, né? Que, além disso, os pacientes que passam por EQMs não têm os mesmos sintomas de quem sofre de anóxia ou hipóxia, como convulsões, perda de memória, desorientação quando despertam. Outra hipótese que o estudo descarta é de alucinações provocadas pelas medicações. Isso porque as experiências de quase morte são, inclusive, menos frequentes em pacientes que recebem medicação. Pois então... Exatamente, cheguei a falar para vocês, é isso mesmo. É menos frequente. Então, parabéns pelo... Pegou, para quem fez o vídeo, pro redator, enfim, pegou o detalhe ali que pouca gente fala. Muito legal. Como eu espero que tenha dado para perceber até aqui, existem mais dúvidas do que certezas sobre esse assunto. A humanidade está longe de decifrar por completo tudo que envolve essas experiências. Diferentes pesquisas até conseguiram entender certos aspectos das experiências de quase morte, mas nenhuma delas desvendou totalmente como elas ocorrem. E aí é que vem o processo da crítica de quem é mais materialista, como ele, o Sacani e outros ali pesquisadores, né? Claro que a gente pode dizer que está longe de ser afirmado, sim. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, acadêmico, isso ainda está longe de ser manifestado, com certeza. Mas pergunta para quem já passou por isso se ela tem alguma dúvida. Não tem. Inclusive, a gente pode ter experiências fora do corpo. Sempre repito isso aqui no canal. Não precisa passar por um afogamento, não precisa passar por uma cirurgia onde te coloca em morte clínica. Você mesmo, na tua casa, pode aplicar técnicas e ter experiências fora do corpo por si próprios, né? Inclusive, eu sempre digo, aqui na área de membros do canal, nós temos uma live todo mês, uma live mensal, para falar com a profundidade as técnicas de saída do corpo. Então, você pode entrar e ter mais de 50 técnicas para você escolher, de acordo com o teu perfil, o que te ajusta mais, o que é melhor para você.
Então, não dá para, se a gente for esperar só comprovação científica acadêmica, vai levar décadas, talvez. Não sabe nem como é que o mundo vai estar até lá. Mas você pode ter suas próprias autocomprovações. Por quê? Quando você está lúcido, eu digo lúcido, fora do seu corpo, meu amigo, você não tem a menor dúvida de que aquilo que aconteceu foi completamente distinto e separado de sonho ou de pesadelo, algo nesse sentido. É uma realidade absoluta, autocomprovatória no mais alto nível. Então, tenha suas próprias experiências. Se esperar a ciência apenas, pode demorar muito tempo e você está terceirizando. Então, vamos experimentar, porque não tem risco nenhum para você aplicar e ter suas próprias vivências. Então, vale a pena demais. Eu já tive tantas experiências fora do corpo que realmente mudaram a minha vida, a minha visão de como as coisas funcionam. Mas vamos terminar aqui o vídeo. É possível que isso nunca aconteça. O mais provável é que a descoberta sobre o que nos espera após a morte permaneça eternamente como um mistério, que embora não possa ser solucionado por ninguém, vai ser solucionado por todo mundo assim que chegar a nossa vez. Isso ficou meio sombrio. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o ponto que eu ia comentar, que ele foi meio pessimista esse final dele, né? Foi bem pessimista, né? Mas assim, a gente pode sim, não precisa, apesar de toda essa ninguém vai comprovar, ninguém vai saber, vai ser um mistério. Não, mistério é a ignorância de quem não experimentou algo. Todo mundo pode sair do próprio corpo e ver aonde estava antes de renascer. Qualquer pessoa pode sair e encontrar pessoas falecidas, às vezes amigos, parentes queridos e pessoas que você nem lembrava que existiam, mas que você de repente nota que é literalmente uma amizade multimilenar. Olha que maravilhoso. Então, todos nós podemos sim ter essas experiências extraordinárias, basta você querer e ter a dedicação, porque não é pegar uma técnica e fazer em 3 dias e achar que você vai estar bem resolvido e, não deu certo. Não, leva-se tempo, leva-se pelo menos ali 2 semanas aplicando uma mesma técnica, sem mudar ela, para você ir se adaptando e começando a ter os primeiros resultados. É possível, vamos ter as nossas experiências e parabéns mais uma vez para o canal Ciência Todo Dia do Pedro Lous, que pelo menos acabou de um jeito mais sombrio, mas teve uma vez um documentário, se não me engano foi do History Channel, que falaram quanto que as experiências fora do corpo são impressionantes, e relatos e tudo, aí no final acabaram e falaram assim, então, a ciência vê que tudo isso não existe, é alucinação, sabe? O final foi assim, completamente incoerente com tudo que falaram durante aquele especial. Então, parabéns pro Pedro, pelo menos acabou mais pessimista, mas não acabou dizendo, isso aqui não existe, a ciência está vendo que isso daí é tudo balela, nada disso. Ele deixou uma janela aberta dizendo, a gente não entende, está sendo pesquisado, talvez nunca entenderemos, mas não colocou como muitos cientistas, até mau caráteres, colocam, não, que isso é alucinação, sem basear em absolutamente nada. Só dizem que não existe, que o cérebro é que manda e tudo é besteira. Então, ele se baseou nos fatos. Apesar de, daquela pisadinha nos relatos, mas pelo menos teve uma postura muito correta, muito coerente e meus parabéns aí pelo vídeo, que foi muito bem feito. Aliás, quem é editor, quiser doar sua edição aqui pro canal, já que no momento total não estamos com condição de pagar o editor, fiquei à vontade, tá? Porque a edição do vídeo é maravilhosa, né? A edição, as imagens, tudo. O canal do Pedro é realmente excepcional. Deve gastar uma nota para fazer isso. E eu admiro muito a competência ali, que eles tratam os vídeos, os temas e a explicação didática para quem está procurando se inteirar e conhecer um pouco mais. Então, quem quiser, se inscreva no canal do Pedro Lous, vale muito a pena, recomendo demais. E também se inscreva aqui no canal para receber informações sobre experiência de quase morte e fenômenos de expansão da nossa consciência. Quer crescer, quer se conhecer, quer se aprofundar, então vá, estude. E aqui no canal você vai ter muita informação para ter toda esse cabedal, essa base sólida para o seu crescimento e para a sua aceleração evolutiva. Quer saber mais? Entra no nosso site aqui, areadimensãomental.com.br e veja lá o que há de bom. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias, até a próxima, valeu. Obrigado por chegar até aqui. E se você gostou desse conteúdo, convido você a ver uma das minhas participações em um dos podcasts mais importantes do Brasil,
onde falamos de pontos excepcionais que quase ninguém sabe. Um abraço e até a próxima.